Olá, pessoal. Mais um vídeo, agora um exemplo de relatório técnico. Então, eu vou passar para vocês exemplo de um relatório que eu fiz para que vocês façam também nessa avaliação do segunda prova, da segunda avaliação. O meu relatório vai ser sobre pilhas. Eu escolhi pilhas, medindo tensão de pilhas, para avaliar pilhas em bom estado e em mau estado para guardar ou para descartar. E o teu relatório, eu sugiro que você faça sobre resistores. Então, da mesma forma que eu escolhi pilhas, eu adotei, no caso das pilhas, um padrão de tensão igual ou superior a 1,2 volts para ser aceito como em bom estado ou mau estado. E no caso de vocês escolherem resistores, que eu sugiro fortemente que isso seja feito, vocês podem escolher valores comerciais de resistores e adotar o erro de 5% de tolerância máximo erro. E arbitrarem valores medidos, supostamente medidos, para montar o relatório de vocês e tomar como base o erro máximo para decidir se vão descartar ou armazenar ou guardar os resistores. Não pode fazer sobre pilhas, porque esse é o meu exemplo. O relatório deve ser manuscrito em folha de caderno ou A4, vale 4 pontos na segunda avaliação, ou seja, tem mais 3 questões, valendo 6 pontos, então. Se for do teu interesse fazer o relatório, já que ele é extenso, normalmente 2 páginas para que se faça o relatório, então, se for do teu interesse fazer apenas as 3 questões e abandonar os 4 pontos que valem o relatório, já tendo uma boa nota na primeira avaliação, é critério teu, né? Eu sugiro que faça o relatório, porque é um bom treino profissional para isso, né? Então, a foto do relatório deve ser enviada junto com a foto das questões da prova, enviada para o e-mail oficial. Então, agora eu vou compartilhar imagens que eu escrevi do relatório. Então, aqui eu tenho a primeira parte, que são os critérios do relatório. Não pode fazer o relatório sobre pilhas, que será o meu exemplo. Sugiro fazer sobre resistores com tolerância de erro de 5%. O relatório vale 4 pontos na segunda avaliação, deve ser manuscrito em folha de caderno ou folha A4. Então, agora eu começo o exemplo do relatório propriamente dito. Então, o relatório tem um título, no meu caso, Seleção e Descarte de Pilhas, é o título do meu relatório, e ele tem 2 objetivos. Então, você sempre que colocar objetivos, você deve usar um verbo em cada frase dos objetivos. Então, o primeiro objetivo ali é medir pilhas do estoque. O segundo objetivo, depois da medida das pilhas, é selecionar as pilhas em condições de uso. Poderia ter um terceiro item, um terceiro objetivo, que seria descartar adequadamente as pilhas em mau estado. Poderia ser. Mas é suficiente, esses 2 objetivos atendem perfeitamente o que se pretende. E a introdução. As pilhas estocadas são do tipo zinco base com eletrodo de carvão, utilizados nos equipamentos de teste de campo. Isso foi uma sugestão que eu estou dando para definição de quais equipamentos estão usando. Não necessariamente você precisa dar uma aplicação qualquer para os resistores estocados, pode dizer simplesmente que são resistores que estão estocados para manutenção de outros equipamentos.
Então, próximo item, continuando a conclusão dos equipamentos de teste, e eu dou exemplos aqui, quais seriam os equipamentos de teste dessa empresa fictícia. Seriam multímetros, amperímetro, alicate, frequencímetros e osciloscópios, portáteis, a justificativa de serem portáteis, já que lá atrás diz que são equipamentos de uso em campo de trabalho, tem funcionamento regular para tensões iguais ou superiores a 1,20 volt por pilha, sendo que o valor nominal de cada pilha é 1,50. Mas aqui na introdução, observe que eu digo qual é o objeto de avaliação, que são as pilhas, e digo onde elas são utilizadas e dou as condições para decisão se elas devem ser armazenadas ou não. Então, já digo aqui a condição de uso, que elas têm que ter tensão igual ou superior a 1,20 volt. Então, agora para o próximo item. Material utilizado na tarefa. Então, foram 5 pilhas, tipo AA, que é o tamanho pequeno, marcas variadas. Se o equipamento sob avaliação tivesse marca e modelo e número de série, então, nesse item seriam detalhados a marca, modelo, número de série de cada equipamento. E, para fazer a tarefa, foram utilizados os instrumentos. Então, o único instrumento utilizado foi um multímetro digital, Fluke modelo 107. Eu arbitrei esse modelo. É um ótimo multímetro. Procedimento. Então, agora é o novo item, procedimento, novo item do relatório. Medir a tensão das pilhas. Muito bem. Então, outro procedimento, classificar conforme o padrão maior ou igual a 1,20 volt, que é o padrão que foi descrito lá na introdução do relatório. Então, para atender esses dois procedimentos, vamos em frente. Então, tem a tabela de valores medidos. Então, aqui eu supus valores medidos. Vocês devem fazer o mesmo se adotarem resistores como material a ser avaliado, né? Então, você pode colocar o valor nominal, por exemplo, de 100 kΩ, né? E valor medido, 110 kΩ. Qual foi o desvio? Então, o desvio foi 10 kΩ, no padrão de 100. Qual foi o erro? 10%. 10% está acima do máximo tolerável, que é 5. Então, esse já é um candidato a ser descartado. E assim por diante. Então, você arbitraria valores comerciais e diria que valores você supôs encontrar nos resistores e montaria a tua tabela. Em outras condições, os alunos chegam a fazer isso de maneira real. Então, eles vão no laboratório, pegam um multímetro, pegam 5 resistores, ou diodos, ou transistores, e fazem avaliação de componentes reais, e fazem um relatório real. Mas, dada a situação da quarentena, e nem todos os alunos têm condições em casa de ter componentes eletrônicos e ter instrumentos, né? Então, eu estou sugerindo que vocês escolham valores, tanto por valor nominal do componente, do resistor, por exemplo, ou capacitor, ou diodo, ou transistor. Você pode escolher transistores, por exemplo, BC 549. Então, você pegou no estoque 5 transistores BC 549 e resolveu medir no medidor de HFE, de beta, do transistor, no multímetro, você resolveu medir o beta de cada um. E aqueles que estiverem fora dos limites dados no manual do fabricante, você descarta, e os que estiverem dentro você armazena, por exemplo. Mas isso seria uma outra possibilidade. Então, uma vez escolhido o componente que você vai utilizar na tua suposta medida, escolhidos os valores, ou medidos realmente os valores que você está avaliando, né? Você coloca na tabela os valores medidos,
o desvio em relação ao que deveria ser o padrão. No caso de resistor de 100 km, por exemplo, se você encontrou 110 km, significa que ele está 10 km acima do padrão. O padrão seria 100 km, seria o próprio valor nominal. E, ao lado, o desvio percentual seria 10%. Né? Então, montada a tabela de valores, dos valores medidos, do desvio em relação ao que você adotou como padrão, sendo valor nominal ou outro valor qualquer, e o desvio percentual do lado, na última coluna. Então, agora vem outro item que foi usado para preenchimento de parte da tabela de valores. Então, agora é a memória de cálculo. Então, aqui eu coloquei a memória de cálculo dos valores encontrados nas pilhas em relação ao que era o padrão. Então, calculei qual foi o desvio e qual foi o desvio percentual para cada item. Pode ser que você, analisando essa parte do relatório, você diga que seria irrelevante, dada a simplicidade desse cálculo, né, para o preenchimento da tabela. De fato, em se medir 5 pilhas, não seria muito relevante eu colocar a memória de cálculo de cada item, de cada pilha, tanto para medir o desvio, como para medir, para calcular o percentual, né, de desvio em relação ao padrão. Mas você tem que ter em mente que isso é o exemplo de um relatório técnico. E isso poderia ser um relatório, esse poderia ser um relatório de algo muito valioso, algum equipamento valioso, por exemplo. E a pessoa que recebe o relatório é aquela que vai olhar a conclusão, e se ela vir lá na conclusão que você botou para descarte equipamentos muito valiosos, com certeza essa pessoa vai examinar a tua memória de cálculo para verificar em que você se baseou para descartar esse equipamento. Então, mais uma vez, para resistores pode parecer irrelevante essa memória de cálculo. Mas se você levar em consideração que você pode estar avaliando equipamentos muito caros, a memória de cálculo é um item muito importante num relatório técnico. Próximo item, a conclusão. Então, feita a tabela de valores medidos, a avaliação pode ser concluída. É claro, de novo, a tabela é suportada pela memória de cálculo. A memória de cálculo é que dá a base técnica para o preenchimento da tabela. E os dados da tabela servem de base para a conclusão. Então, primeiro item da conclusão. Foram medidas e avaliadas 5 pilhas. Observe que na conclusão, os verbos usados, aliás, no relatório todo, os verbos usados são impessoais. Então, jamais você deve dizer no relatório, eu medi, ou medi as pilhas. Nunca os verbos devem estar na primeira pessoa. Então, é sempre um relatório impessoal. Então, foram medidas e avaliadas 5 pilhas. As pilhas, segundo a conclusão, as pilhas número 1, número 2 e número 5 estão em condições de uso e devem ser armazenadas. Terceira conclusão, as pilhas número 3 e número 4 não estão em condições de uso e devem ser descartadas adequadamente. Muito importante que na conclusão, ou depois da conclusão, à parte, sejam sugeridas avaliações assim relevantes como o descarte adequado de pilha, por exemplo, né? A forma de descartar ou de armazenar também poderia constar aqui na conclusão. Por último, uma sugestão de nova avaliação, sugere-se nova avaliação no prazo de 30 dias. Muito bem. Por que a sugestão de uma nova avaliação? Eu supus aqui que um prazo de 30 dias seria razoável para que fosse feita nova avaliação dessas pilhas que, embora estejam em boas condições de uso, é possível que daqui a 30 dias não estejam. Isso é uma avaliação técnica minha, pessoal, e vocês podem colocar isso num relatório também. Faz parte do conhecimento técnico de quem faz a tarefa e de quem escreve o relatório. Muito bem.
Então, para terminar ali a conclusão, a sigla de quem faz o relatório e a data e a hora em que o relatório foi concluído, ou a tarefa foi concluída. Então, agora eu vou abrir o compartilhamento. Então, eu volto aqui ao vivo e não esqueçam, façam relatório manuscrito, envie as fotos junto com as questões de prova para o e-mail oficial. É um excelente exercício fazer esse relatório, isso pode te acompanhar na vida profissional, é de grande utilidade. E só tenho a agradecer, então, a atenção de vocês, a assistência, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.